Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos conversar sobre reindustrialização do Brasil. Em maio, o governo anunciou um corte temporário de imposto dos automóveis de até R$ 120 mil. Os veículos beneficiados deveriam ter maior eficiência energética e um maior percentual de peças fabricadas no Brasil. Um dos objetivos é incentivar a indústria brasileira, que vem perdendo peso na economia. Em diversas falas, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin têm ressaltado a importância de um processo de reindustrialização do país. Mas isso é mesmo possível? E quais as bases dessa nova indústria? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, o Wallace Moreira. Secretário, muito bem-vindo à Agenda Econômica. Olá, Antônio. Prazer todo meu. Prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada. Assim, a sua tarefa é grande, né? Desenvolvimento, indústria, comércio, inovação, muita coisa aí pela frente, né? Na verdade, é um resumo do que é o projeto, daquilo que o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin vem chamando de neoindustrialização, né? É um projeto, numa perspectiva de missão, que tem um caráter ambicioso de trazer a indústria para o Brasil numa perspectiva de ter maior densidade, maior relevância, maior proeminência. E então a Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviço é uma das dimensões do MDIC que vai corroborar para o projeto de implementação de uma política que promova a neoindustrialização do país. Agora, o primeiro ato, assim, que a gente pode dizer desse processo foi a retirada de impostos de automóveis. A indústria automobilística não é exatamente hoje uma indústria de ponta, a não ser quando a gente fala de automóveis à base de movidos a energia elétrica, mas não foi o caso. Como é que vem esse processo? A gente já está aí no que se chama de quarta revolução industrial, indústria 4.0. Como é que dá para fazer esse processo de reindustrialização do país, uma vez que a gente já perdeu muito tempo nessas pesquisas e no próprio desenvolvimento industrial? Tá, é importante a gente ter clareza que a política que foi direcionada para o setor automotivo neste momento, ela foi uma política de caráter de curto prazo, né? Uma política de caráter anticíclico, ela não se constitui como uma política estrutural, uma política de promoção da indústria em si, num caráter estrutural. O que eu quero dizer com isso? À medida que foi adotado o programa para o estímulo ao setor automotivo, foi visualizando uma conjuntura desfavorável para um setor que, no seu total, né, levando em consideração o efeito para frente ou efeito para trás, emprega 1.200.000 pessoas. Preocupada com a situação crítica desse setor, nós implementamos uma política de caráter de curto prazo, o que não constitui a política industrial para promover a neoindustrialização do país. E diga-se de passagem, o setor automotivo é um setor de alta, média complexidade tecnológica. Quando a gente pensa esse setor como uma das dimensões da neoindustrialização, ele é fundamental porque ele está na fronteira tecnológica e também ele corrobora para o processo de descarbonização, né? Então, por exemplo, do ponto de vista estrutural, nós temos o Rota 2030, que vai entrar na segunda fase em agosto deste ano, de 2023, e que ele tem como principal objetivo colocar o Brasil na fronteira tecnológica da descarbonização e da sustentabilidade. E quando eu falo rotas tecnológicas, eu estou falando em que sentido? Nós temos uma tecnologia nacional que emite o mesmo nível de CO2, né, de um carro elétrico, que é o etanol. Então, hoje nós temos no Brasil o carro híbrido, o híbrido plug-in e também temos a inserção do carro elétrico. O que o Rota 2030, enquanto uma política de caráter estrutural, está dialogando? Quais são as rotas tecnológicas disponíveis no Brasil que promovem a descarbonização? Veja que esta política, eu estou fazendo questão de mencioná-la, porque ela é sim de caráter estrutural. Ela faz parte do nosso projeto de neoindustrialização. A política para o setor automotivo que foi adotada, né, com essas características que você mencionou, Tânia, de levar em consideração densidade produtiva, a emissão de carbono, que é a eficiência energética, e o fator social, que é o preço, ela é de curto prazo, né, com duração, como nós mencionamos na medida provisória, de 4 meses ou até se esgotar os recursos de 500 milhões que foram destinados para este programa. Então, são diferentes. Ok. É bom que você já deu esse parâmetro geral aí. A gente está começando, eu queria mostrar um pouquinho aqui, a partir de dados do IBGE e da CNI, nós fizemos um gráfico aqui, eu vou pedir o Paulo, nosso DTV, para colocar na tela, que mostra o processo
processo, o caminho da indústria brasileira nos últimos 70 anos. Nós pegamos aí o ano 1951, porque o último dado que a gente tinha era 2021, e é o período mesmo desse, que a gente pode se dizer, da indústria moderna, né? Não é nem a contemporânea. Que a gente tem aí esse nível de participação, né, da indústria no PIB brasileiro, e a gente vê que alcançou aqui o seu pico, isso aqui é mais ou menos 1983, de 48% de participação no PIB. Isso é a indústria de transformação de um modo geral, né? E aí veio caindo, teve um novo pico aqui em 91, mas ela vem de lá para cá sempre caindo. Uma pequena subida aqui em 2021. Mas a gente vê que a gente hoje ocupa o quê? Um quarto, não chega a um quarto da indústria como um todo, não chega a um quarto do que é o peso da economia. Quando em outros países ela é quase 50%, quer dizer, países que possam se dizer mais modernos desse ponto de vista econômico. O que é que explica isso aqui e qual é o objetivo de vocês daqui para frente? Ok. Veja, o que aconteceu no Brasil até os anos 90 foi um processo intenso de industrialização com grandes projetos que houve no Brasil, né, até os anos 70, numa perspectiva de fortalecer a indústria brasileira. Quando eu falo indústria brasileira, instalada no Brasil, tanto empresas nacionais como estrangeiras. O que acontece ali pós anos 90 é o que nós chamamos de um processo de desindustrialização. Esse processo, ele acontece não só no Brasil, acontece em várias partes do mundo. Só que no caso do Brasil, nós temos uma particularidade, que é o que nós, né, nos preocupamos. O processo de desindustrialização da economia brasileira, ele acontece de forma acelerada e precoce. Muito diferente do que aconteceu no mundo. E aí, uma outra agravante. Essa desindustrialização, ela acontece com impacto tanto no mercado de trabalho, em que sentido? O mercado de trabalho no Brasil passou a ter uma menor relevância com a participação da indústria, migrando para o setor de serviços. Só que esse emprego gerado no setor de serviço, ele não é de alta qualificação e de alta renda. E muitos estudiosos relacionam isso a uma fragilidade da nossa estrutura produtiva. O outro ponto importante é que esse processo de redução da participação da indústria como proporção do PIB tem impacto na nossa inserção do comércio externo, ou seja, a participação dos produtos manufaturados ou de mais alta complexidade tecnológica foi se reduzindo no volume total das exportações como participação, e aí a gente foi perdendo qualidade na nossa inserção internacional. Esses indicadores, eles nos mostram que a nossa desindustrialização foi precoce e acelerada, pior do que aconteceu no mundo, e com qualidades muito ruins, porque a gente foi perdendo densidade produtiva, competitividade, né? E isso, sim, é um aspecto negativo da nossa desindustrialização, diferente do que aconteceu em países ricos, avançados. Quando você fala em perder densidade produtiva, isso significa que a gente está produzindo produtos, né, por mais redundante que seja, produzindo bens de baixa qualidade ou coisas muito simples demais? A gente não avançou o desenvolvimento da indústria? Não necessariamente de baixa qualidade, mas com baixa competitividade, com baixa produtividade, com baixo nível de intensidade tecnológica. Existe um dado que nós discutimos, né, na economia, que se chama índice de complexidade tecnológica. A indústria de alta complexidade tecnológica, ela foi perdendo relevância na nossa indústria, né, enquanto a indústria de baixa, média intensidade foi permanecendo. Ao contrário do que aconteceu no mundo. Quando você menciona, né, de que, olha, o mundo está passando por uma nova transformação da indústria 4.0, nós estamos muito distante dessa fronteira tecnológica. Nós somos consumidores desses produtos, mas nós não produzimos esses produtos. Isso é resultado da fragilidade da estrutura produtiva, né, do Brasil. Qual é o papel aí do governo como fomentador? Porque o governo, enquanto a indústria foi caindo, por exemplo, o agronegócio, o setor agrícola, agropecuário foi crescendo, foi ocupando esse espaço com o governo, que é o grande financiador, né? A gente tem aí o Plano Safra, que são os maiores recursos para a agricultura e para a pecuária. Como é que está essa participação do governo em termos de financiamento da indústria brasileira? E precisa mesmo financiar a indústria, não já deveria andar com as próprias pernas? Veja só, hoje o Brasil enfrenta um grande desafio. Qual é? É alcançar a fronteira tecnológica que o mundo está, que é a indústria 4.0 e, ao mesmo tempo,
um processo de transformação da estrutura produtiva em busca da sustentabilidade. O Brasil tem uma janela de oportunidade imensa para explorar essas janelas de oportunidades. Por que isso? A indústria 4.0 ela é disruptiva, ela abre várias possibilidades da gente adentrar nessas cadeias produtivas. A janela da sustentabilidade também. O Brasil tem uma matriz energética limpa, uma matriz elétrica limpa, muito à frente de muitos países no mundo. Enquanto o mundo está buscando tecnologias para promover a descarbonização, a redução de CO2, o Brasil já tem essas tecnologias. Então, deixa eu só fazer um breve intervalo na sua fala e pedir o Paulo para colocar exatamente isso, os maiores setores da indústria. Eu queria que você falasse sobre isso. Porque você está falando de indústria moderna, indústria descarbonizada, e a gente vê que a nossa indústria aqui, ela ainda é quase que uma indústria primária. Quase 50% dela a gente está com derivados de petróleo, alimentos, químicos. Esses alimentos é processamento, né? É quase que um complemento da indústria agropecuária, veículos automotores, máquinas e equipamentos. O restante está distribuído ali. Não é uma indústria muito arcaica, não? Não, porque, veja, quando você fala de máquinas e equipamentos, por exemplo, é o que a gente chama da indústria de bens de capital, que é uma indústria altamente intensiva em tecnologia. Quando você fala de veículos automotores, nós estamos falando de uma indústria de alta, média complexidade tecnológica. Quando a gente fala do setor químico, é um setor estratégico como insumo para cadeias produtivas. Derivadas do petróleo e biocombustíveis faz parte da gente avaliar e utilizar esse setor para a transição energética. Então, por exemplo, hoje no governo, nós estamos com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, que é composto por 21 ministérios, mais o BNDES, 21 convidados da sociedade civil que compõem o CNDI, para dialogar na construção de um projeto para essa neoindustrialização que está sustentada na transformação digital e tecnológica e na sustentabilidade. Então, veja, nós estamos agora dialogando com a sociedade, com o governo, para criar esse projeto ousado, enquanto uma missão, e completamente novo, olhando para a indústria para frente, na transformação digital, na fronteira da tecnologia, da internet das coisas, na robótica, para a gente entender quais são as tecnologias disponíveis e quais as possibilidades que o Brasil pode usar para poder intensificar e adensar cadeias produtivas. Quando você mostra aqueles dados, eles mostram que o Brasil tem capacidades internas construídas em alguns setores da atividade econômica. Essas capacidades explicam que o Brasil tem um ecossistema industrial e inovacional que pode absorver conhecimento, internalizar a tecnologia e gerar inovação. Isso é fundamental. Na prática, isso a gente pode dizer o quê? Vocês têm alguma ideia de quanto o país a indústria brasileira pode se desenvolver nesses próximos 3 anos e meio de governo? O que a gente tem clareza hoje é que existe uma janela de oportunidade. Os próprios organismos internacionais afirmam o quê? O mundo passa por 3 grandes transformações. Do ponto de vista de governança, o que quer dizer com isso? O mundo inteiro está tratando política industrial como uma questão de soberania. Do ponto de vista de inovação, a indústria 4.0 é a fronteira e ela gera várias janelas de oportunidade. E a sustentabilidade. O Brasil está vivendo esse momento. O Brasil tem cadeias produtivas. O que nós precisamos fazer agora? Construir esse projeto. Por exemplo, o Complexo Econômico Industrial da Saúde é um setor altamente intensivo em tecnologia e estratégico. Nós podemos adensar essa cadeia produtiva porque nós temos empresas nacionais, empresas estrangeiras que podem produzir insumos farmacêuticos, que podem também produzir máquinas e equipamentos que atendam à demanda desse setor. O melhor exemplo disso talvez é a Covid. Seringa, pois é, eu ia lembrar exatamente da Covid, seringa e máscara, né? A gente faltou seringa e máscara. Essa falta de seringa e máscara é um exemplo do que aconteceu com a desindustrialização. Nós não tínhamos elementos básicos para enfrentar a Covid. Nós queremos fortalecer esse complexo industrial para que, se eventualmente tivermos um novo desafio frente a uma possível pandemia, nós temos uma estrutura produtiva que é capaz de atender a essa demanda, tanto gerando emprego, gerando inovação, mas principalmente salvando vidas.
Isso é fundamental. Eu vou pedir aqui o nosso diretor para colocar uma outra arte na tela que mostra a questão espacial, a distribuição espacial da indústria brasileira, quer dizer, a distribuição regional, né? Que é a gente ver o que todo mundo já sabe, não é? Que é a concentração em São Paulo, quase 30%, 29%, 12% no Rio de Janeiro, 11% Minas, 8% Paraná, 7% Rio Grande do Sul e apenas 33% no restante do país. Ou seja, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, com 70% da produção industrial de um país dessa dimensão. Como é que a gente faz para distribuir isso aí um pouquinho melhor? Esse é um outro grande desafio, um projeto de neoindustrialização, para além de colocar o Brasil na fronteira tecnológica, a gente precisa buscar instrumentos e elementos que promovam um maior equilíbrio regional no nosso desenvolvimento. Porque a desigualdade regional na estrutura produtiva, na distribuição da estrutura produtiva, ela também reflete a desigualdade regional em vários outros indicadores econômicos e sociais do país. Então, hoje, quando a gente pensa nesse projeto de neoindustrialização, é dialogar com todos os governos dos estados para a gente avaliar quais são as possibilidades de desenvolvimento de capacidades produtivas em cada região. Então, a nova política industrial para a neoindustrialização, que é liderada pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, tem como um dos principais elementos tentar reequilibrar o desenvolvimento regional. Dentro desse mapa de desenvolvimento regional, nesses demais estados, a gente tem uma coisa que se fala sempre muito, principalmente aqui no Congresso, que é a Zona Franca de Manaus, que deveria ter sido um polo de industrialização, de levar um desenvolvimento já moderno para aquela região, né? Como é que fica esse trabalho da Zona Franca, essa atuação, a existência da Zona Franca de Manaus, dentro de uma perspectiva de indústria 4.0, de uma indústria de descarbonização, se a gente sabe que a gente tem ali uma biodiversidade fantástica, que poderia, por exemplo, ser a base da nova indústria farmacêutica, dá para migrar a Zona Franca de Manaus de uma montadora de equipamentos eletrônicos para uma realmente indústria de ponta? Veja, ali há uma heterogeneidade muito grande da estrutura produtiva. O que eu quero dizer com isso? Que algumas empresas têm um nível de verticalização, de adensamento impressionante. Eu posso falar isso por experiência própria, porque já visitei, né, o parque industrial, como tem outros setores produtivos que precisam desse adensamento. Pensar num projeto de neoindustrialização, considerando o desenvolvimento regional, e a Zona Franca de Manaus é um elemento tanto de polo industrial, mas de desenvolvimento regional, é mapear o que pode ser adensado, o que pode ser fortalecido. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin agora retomou o projeto do CBA, né, do Centro de Biodiversidade do Amazonas. Isso é extremamente importante, porque olhar para aquela região e pensar ela como uma perspectiva estratégica do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista também, principalmente, da transição energética, da sustentabilidade. Agora, secretário, você é um professor da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, como UFBA, como falam os baianos, mas antes de assumir o ministério, você estava na Coreia, né, fazendo exatamente um intercâmbio, e a Coreia é hoje um dos grandes polos industriais dessas novas tecnologias do mundo. Só que lá nos anos 70, Coreia, Brasil e China estavam mais ou menos no mesmo patamar. Talvez o Brasil na verdade, estava até um pouquinho melhor, né? E hoje a gente está muito longe de chegar perto deles, quer dizer, nos passaram há muito. Que experiência você traz de lá para cá, nessa aprendizagem? Porque eu vou pedir o Paulo para colocar um outro gráfico que a gente tem aqui, que eu acho muito interessante, que é exatamente essa participação. O quadro, Paulo, que tem que mostra um pouquinho os países que têm algo a ver com a gente na política industrial. Então, Brasil, e ali participação no PIB e a participação na força de trabalho total. Em 2010, né, e 2020, então vamos pegar 2020, que é o mais próximo, 22,5% do PIB é indústria, China 37,8%, Coreia do Sul 32%, México, que está pertinho de nós, 29%, todos bem acima de nós. No emprego, a indústria brasileira também aqui emprega menos em relação ao total da população, né? A China e Coreia do Sul, China empregando bem mais, Coreia do Sul e México empregando mais ou menos a mesma coisa. Isso em 2009 e sobe um pouco em 2019. Como é que a gente pode chegar mais perto
desses números, por exemplo, da China e da Coreia. Agora, a China também teve uma queda entre 2010 e 2020, né? Esses dados eles são importantes em várias dimensões. Primeiro, a China e a Coreia, embora tenham reduzido a participação da indústria como proporção do PIB, aí está uma diferença da chamada desindustrialização. Esses dois países não perdem densidade produtiva e nem complexidade tecnológica. Pelo contrário, a indústria reduz a participação como proporção do PIB, mas tanto na China como no México, o nível de intensidade tecnológica, a complexidade tecnológica, ela aumenta. É diferente do caso do Brasil, porque reduz e a gente reduz o nível de complexidade tecnológica. Ou seja, eles avançam e continuam a produzir ou começam a produzir produtos mais complexos, essas coisas de altíssima tecnologia que a gente usa hoje. Exatamente. Robótica... Como semicondutores, né, como robótica. Esses países, eles avançaram muito no nível de complexidade tecnológica. E qual que é a grande questão? Por que esses países, até os anos 80, estavam atrás do Brasil, né? E por que pós anos 90, eles avançaram e o Brasil regrediu nesse sentido? A minha avaliação, e de muitos especialistas que usam, né, que debatem política industrial, é de que uma das grandes questões é que para os países asiáticos, em particular naqueles casos, China e Coreia do Sul, eles nunca abandonaram as políticas industriais e de inovação. Eles sempre colocaram como prioridade, né, central do governo uma condução e um projeto de fortalecimento da indústria. Quando a gente avalia o caso do Brasil, as políticas industriais e de inovação pós anos 90 passaram a ter papéis extremamente marginais, nunca foram prioridades. E isso, né, corroborou muito para que a indústria fosse perdendo relevância e, principalmente, perdendo complexidade tecnológica. Mas durante os últimos 15 anos, 10 anos principalmente, falou-se muito na retirada do Estado de determinados setores da economia. E a indústria era um desses setores de onde o Estado deveria se retirar. A indústria, os industriais, a iniciativa privada não consegue, não dá conta de fazer essa modernização da indústria? Quando a gente fala da relação entre Estado e setor privado, principalmente falando da indústria, eu acho que um grande desafio é a gente avaliar setor por setor. Por exemplo, o setor de alta complexidade tecnológica, o investimento é muito caro e as incertezas futuras dos resultados do investimento em inovação são arriscadas. No mundo inteiro, há uma simbiose e uma articulação entre Estado e setor privado para promover esses investimentos. Citar um exemplo. Se você pegar o caso da Covid, o investimento em P&D para gerar a vacina para a Covid, 78% foi dinheiro público. No mundo todo? No mundo inteiro. 78%. O caso da Oxford, especificamente, 98% foi fundo público para as empresas privadas fabricarem vacina. Por que isso? Porque a gente está falando de inovação, de alta complexidade tecnológica, que tem incerteza. E aí há uma articulação entre governo e setor privado para promover inovação. Vou citar outro setor, semicondutores. No mundo inteiro, o setor de semicondutores tem um subsídio do governo para estimular o investimento em inovação. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos entender a dinâmica de cada setor produtivo dentro do nível de complexidade tecnológica e avaliar como que Estado e setor privado podem trabalhar em parcerias em prol do projeto da neoindustrialização. Como é que fica a educação nisso aí, desde a educação de base até a educação universitária? Isso é essencial, porque a educação ela é um instrumento da gente promover o grande avanço, o grande salto tecnológico. E agora, com a nova fronteira tecnológica, a indústria 4.0, a tecnologia da informação, né, nós precisamos olhar para a educação e pensar que tipo de mão de obra nós precisamos direcionar, coordenar para os desafios do emprego do futuro, para a tecnologia da informação, para a transformação digital. Porque, veja só, Antônio, olha um grande ponto interessante. Em muitos países ricos, não é na indústria principalmente que se gera o maior volume de empregos, é no setor de serviços. Mas essa indústria, extremamente complexa em tecnologia, demanda por um tipo de serviços, de empregos de alta qualificação e alta renda. No caso do Brasil, como a nossa indústria é frágil,
ela não demanda por esse tipo de emprego de alta qualificação no setor de serviços. Por isso que hoje no Brasil, de cada 10 empregos gerados, 7 empregos são de baixa qualificação e baixa renda. Qual é, então, o objetivo do governo para a gente fechar a conversa ao fim desses 3 anos? Onde é que o Brasil, que a indústria brasileira deverá estar? Nós queremos construir e implementar um projeto que esteja semeando no Brasil a indústria do futuro, gerando emprego de alta qualificação e alta renda, para que o mercado interno brasileiro seja pujante e que a indústria contribua para um maior nível de redução das desigualdades sociais. A partir do momento que nós tivermos uma indústria mais densa, com maior nível de complexidade tecnológica, gerando emprego de alta qualificação e alta renda, tanto na indústria como nos seus outros setores, como de serviços, nós teremos um mercado interno no Brasil, né, altamente qualificado, com alto nível de renda, com todas as condições para que o Brasil ultrapasse o grande desafio, que é ultrapassar a armadilha da renda média e se transformar num país de alta renda. Wallace, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, é um prazer muito grande poder conversar com você e com todos aqueles que estão nos assistindo. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se você está na TV, siga com a nossa programação ou escolha alguns dos nossos outros programas na internet. Até a próxima Agenda Econômica.